Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão plenária com ordem do dia 30 de setembro de 2025. Em aprovação as atas número 4.499, uma sessão solene do dia 1º/9 de 25 e 4.500, também uma sessão ordinária do dia 1º/9 de 2025, 4.501, de 2/9 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nobres vereadoras, nobres vereadores aqui na casa, a imprensa presente, também as pessoas que estão conosco aqui, fazendo a sua manifestação também. São todos bem-vindos nessa noite. E também as pessoas que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. Expediente do dia 30/9. Ofício número 202/2025 do Poder Executivo encaminhando os projetos de lei 29 e 30/2025. Ofício número 203/2025 do Poder Executivo, resposta ao pedido de informação número 72/2025. Ofício número 204/2025 do Poder Executivo, resposta ao pedido de informação número 73/2025. Indicação número 42/2025, vereador Clemente Valandro, indicação de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o jantar Homens na Cozinha. Indicação número 43/2025, vereador Juliano Baumgarten, Plano Municipal de Incentivo a Catadores e Cooperativas ou Associações de Reciclagem. Indicação número 44/2025, do vereador Juliano Baumgarten, adesão ao programa Educação para a Cidadania e para a Sustentabilidade. Pedido de informação número 88/2025, do vereador Juliano Baumgarten, informações sobre o Estatuto dos Servidores. Pedido de informação número 89/2025, vereadora Fran Bonassi, esclarecimento sobre a prestação de serviços da Secretaria de Obras para o Passeio Público. Pedido de providência número 174/2025, do vereador Darlan de Jesus, solicitação de container na rua Hilgert, bairro São Luís. Pedido de providência número 175/2025, vereador Juliano Baumgarten, desentupir bueiro, rua Júlio de Castilhos, 490. Pedido de providência número 176/2025, vereador Juliano Baumgarten, limpeza de meio-fio na rua 14 de julho, bairro São Luís. Pedido de providência número 177/2025, vereador Juliano Baumgarten, ampliação do transporte para o Demel. Pedido de providência número 178/2025, vereador Juliano Baumgarten, monitor para aluno da EMEI São Roque. Pedido de providência número 179/2025, vereador Juliano Baumgarten, conserto de calçamento da rua Natal João Sesca. Pedido de providência número 180/2025, da vereadora Fernanda Correa, troca de lâmpadas queimadas em frente ao antigo moinho localizado na linha Palmeiro São José, VRS 3864, quilômetro 5. Pedidos de providência número 181/2025, vereador Darlan de Jesus, instalação de iluminação na linha Machadinho. Senhor presidente, seria isso essa noite. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui saudar todos que aqui nos acompanham. Obrigado pela vossa presença. TV Serra, Adamati, representando também a Rádio Miriam. Perger, tudo bem? Bem-vindo. E também quem nos acompanha através das redes sociais.
Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 22, que institui a obrigatoriedade de elaboração, atualização e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão nas unidades públicas do município e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça, redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. Emendas número 01, 02, 03, 04 de 2025 favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Mais uma vez, cumprimento a todos com uma boa noite. Senhor presidente, esse projeto de lei do Executivo 22 institui a obrigatoriedade de elaboração, atualização e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão nas unidades públicas de saúde do município e da outras providências. Então, fica instituído no âmbito do município de Farroupilha a obrigatoriedade de elaboração, atualização e ampla divulgação dessa carta. A Carta de Serviço do Cidadão tem por objetivo informar de forma clara, acessível e objetiva os serviços oferecidos pelas unidades públicas de saúde, bem como os compromissos e padrões de qualidade do atendimento público. A Carta de Serviços ao Cidadão deverá conter, no mínimo, a identificação da unidade pública de saúde, a lista dos serviços de saúde ofertados, com descrição resumida, os dias e horários de funcionamento da unidade de cada serviço, a documentação necessária para o atendimento, quando houver, e a Carta de Serviços ao Cidadão ela será elaborada e atualizada mensalmente pelas equipes gestoras de cada unidade e disponibiliza em formato digital, disponibilizada em formato digital nos televisores existentes nas recepções das unidades. Então, senhor presidente, nesse sentido, a gente pede que seja colocado, eu peço que seja colocado em votação nessa noite, para que a gente possa, então, trazer essas informações pertinentes e importantes para a nossa população. Haja vista que a informação ela nos traz clareza, né? Me lembro que, quando estive secretário da Saúde, nós tínhamos muita ausência nas consultas. E as pessoas não se preocupavam, faltavam, não avisavam. E nós criamos um modelo de informação, de comunicação, para que as pessoas pudessem informar suas ausências e também divulgar o número de ausências que existiam. E assim a população foi entendendo a importância da comunicação e, juntamente com o trabalho da Secretaria, tivemos êxito naquele tempo. Acredito que essa carta ela vem também ao encontro de informação e peço, então, que seja colocado em votação nessa noite. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgartner. Senhor presidente, desculpa, Roque. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar os cidadãos e cidadãs presentes nessa noite, cumprimentar Leandro Damati, da imprensa, enfim. Bom, a referida matéria é um projeto importante, né? Mas vamos contextualizar. Acho que é importante para as pessoas que estão aqui nos acompanhando entender. Um tempo atrás, nessa legislatura, evidentemente, o vereador Darlan de Jesus apresentou um projeto mais amplo, mais robusto do que isso. E na noite da votação, nós ficamos surpresos que o projeto foi, primeiro, aprovado, depois veio um veto, ou seja, o prefeito disse não, por questão, o veto foi político, não foi técnico, que a informação é pública, é um dever, é a transparência, e nós ficamos atônitos que, de fato, tem como ver essa questão aqui da microfonia está muito ruim. Está dando talvez o som está alto, enfim, mas está muito ruim aqui o som. Dá uma olhadinha, Rose, por favor. Som do vereador Juliano. Vamos ver. Melhorou agora, né? Ou o quê? Tá. Mas é que estava dando ruídos, enfim, acaba atrapalhando a linha de raciocínio. Mas vamos lá. Então, o que acaba acontecendo?
E esse veto do prefeito foi mantido. E nós encaminhamos algumas emendas, 4 emendas específicas, que elas buscam a base da ideia do colega vereador para incluir nesse. Porque quando a gente fala de atendimento público, a gente precisa de transparência. E por que não incluir o próprio atendimento do Hospital São Carlos? Daí alguns vão dizer, mas o hospital é privado, mas o serviço, na sua grande maioria lá, prestado é público. É dinheiro SUS, é dinheiro do município, é dinheiro do Estado, é dinheiro da União. Ou seja, dinheiro do imposto dos cidadãos. Então, não é nenhum favor. Então, eu acho que é uma pena, porque quando nós criamos mecanismos aqui para a transparência, é que a gente quer representar a população lá na ponta. E eu sei, vereador Darlan, que as pessoas procuram e as pessoas querem saber, porque às vezes o atendimento não condiz com o que está lá. Muitas vezes tu vai, não, está lá, o médico está atendendo. Será que o médico está? Quem que é? Como é que anda? Então, a gente apresentou 4 emendas e a gente gostaria que fosse mantido a coerência primeira lá, quando foi apresentado o projeto do vereador, de aprovar, pensando no interesse coletivo, no interesse das pessoas, não o interesse corporativista. Então, o nosso interesse é público, não privado. Obrigado, senhor presidente. Coloque também as 4 emendas em votação. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Sobre as emendas, eu gosto muito dessas emendas, até porque é o teor do nosso projeto que a gente protocolou há semanas atrás aqui, que teve o veto do prefeito. Quanto a essa questão da transparência, eu não espero mais nada do Hospital São Carlos, porque eu tive ali algumas oportunidades e fui proibido de entrar para fiscalizar o SUS, então para mim é uma pouca de uma vergonha isso. Mas em relação ao projeto, a carta, ela não está igual o meu projeto, porém voto favorável, que eu acredito que a população merece ter um mínimo de dignidade. Agora, quanto às emendas, não passou primeiro projeto, não vai passar esse aqui também, então, infelizmente, eu gostaria que passasse, mas não vai passar. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação e o pedido de urgência formulado pelo vereador Davi André de Almeida. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação a emenda número 01 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitar, fiquem posicionados, pessoal, por favor. Rejeitado por maioria. Em votação, a emenda número 02 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado também por maioria. Em votação, a emenda número 03 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado por maioria. Em votação, a emenda número 04 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado por maioria. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 22 de 2025, que institui a obrigatoriedade de elaboração, atualização e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão nas unidades públicas do município e da outras providências. Os vereadores... Encaminhamento de votação ao vereador Juliano Balgar. Se tem uma coisa, vereador, para encaminhar minha votação, eu vou votar favorável porque eu tenho coerência, né? Lamento, o senhor não tem coerência nenhuma, mas eu vou manter o fio do bigode, a lógica, pela população, pela transparência. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação ao vereador Darlan de Jesus. Fiz aquele projeto pensando na população e atender todo mundo. Mas ninguém, nem prefeito, nem vereador, ou população, enfim, de modo geral, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, eu fui eleito aqui para colocar aquilo que eu penso, e assim vai ser até o final. Não vou obedecer A ou B como eu tenho que votar. Muito obrigado.
Obrigado, vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 22 de 2025, que institui a obrigatoriedade de elaboração, atualização e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão nas unidades públicas do município e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 23 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, o projeto de lei do Executivo número 23 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029. É um plano que vem para esta casa para que a gente possa fazer uma análise, discutir em audiência pública o que já foi feito também, analisado pelos senhores vereadores, e logo depois, então, é seguido de mais outros dois planos, né, que é a LDO e a LOA, que vem para esta casa, para que a gente possa analisar o orçamento, né, e aqui vem um orçamento para uma projeção para esses 4 anos, e depois vem para esta casa para nós analisarmos mais as minúcias do orçamento do governo. Então, as propostas que estão sendo apresentadas, elas foram discutidas e aprovadas pela área técnica do Executivo. Nós tivemos aqui o contador Adriano, que esteve nessa casa, falando sobre essa temática. Teve também o secretário Plínio, né, que é o secretário que está à frente da pasta de finanças, e então eles colocaram aqui as suas posições administrativas e operacionais, né, do Poder Executivo, e que elas visam proporcionar condições eficientes para que a gente possa ter uma boa aplicabilidade dos recursos públicos, né, voltados à comunidade. Sendo assim, senhor presidente, das discussões, do material que nós recebemos, as tabelas, enfim, daquilo que nós analisamos nas comissões também, eu peço que seja colocado em votação nessa noite e também peço que seja aprovado para que a gente possa seguir para os próximos passos, que são as outras leis que virão para esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Servenini. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto que cria o plano plurianual para vigir no ano de 2026 até o ano de 2029, ele é o principal plano de planejamento da Prefeitura Municipal de médio prazo. Médio prazo porque ele é por 4 anos, né? Ele não é para um ano, como, por exemplo, a Lei de Diretriz Orçamentária ou a Lei Orçamentária Anual. Ele tem uma continuidade das políticas públicas do município, né? E tudo aquilo que for feito nos próximos 4 anos, ou seja, nos 3 próximos anos desse prefeito que está em exercício, o prefeito Jonas, e o primeiro ano do novo prefeito passa por esse projeto aqui, de número 23/2025. Ele é um projeto muito singelo. Se você olhar, tem apenas essas folhas aqui, que deve ter 3 folhas. Mas ele tem, no mínimo, 11 tabelas, e todas elas aqui de altíssima importância. Como, por exemplo, nós temos aqui memória de cálculo das estimativas das receitas, memória de cálculo das estimativas das despesas, memória de cálculo das estimativas das receitas pagas, evolução e estimativa para as receitas corrente líquida, estimativa de limites de gastos com pessoal do Poder Executivo, porque isso é uma lei federal que tem que ser seguida, inclusive, estimativa de limites de gastos com pessoal do Poder Legislativo,
cálculo da previsão do limite de despesas do Legislativo, demonstrativo de previsão de recursos em educação, saúde, tem inclusive aqui do demonstrativo de previsão dos recursos do RPPS, que é o Fundo de Aposentadoria dos Servidores, a avaliação global dos recursos disponíveis, enfim, eu duvido que alguém olhou essas tabelas aqui. Duvido que alguém saiba aqui quanto de recurso tem para a Secretaria de Habitação para os próximos 4 anos. De esporte e lazer, de agricultura, duvido. Então, vereador Davi, peço vistas, né? Nós temos que debater o assunto aqui. Entrou hoje em discussão, vamos votar em regime de urgência, sem ninguém debater nada aqui, sem ninguém tomar conhecimento do que está sendo proposto aqui para os 4 anos. Eu devolvo as vistas na semana que vem, mas peço vistas. Concedido vistas, então. Fazer a análise devida, de ponto a ponto, com relação a esse projeto que é o Plano Plurianual de Investimento. Nós vimos aqui, por exemplo, que na área de habitação, nós temos, só para ficar num dado aqui, a gente tem um investimento para melhoria no departamento de habitação, num total, no ano 2026, de R$1.000, R$27.000, R$28.000, R$29.000, total R$4.000 para 4 anos. Depois nós temos aqui também, nessa mesma área, investimentos para a área de regularização de loteamentos, para a área de habitação, e assim sucessivamente. Mas a gente tem que compreender um pouquinho o que significa cada uma dessas rubricas aqui abertas e exponencializada dentro de cada setor. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Então, concedido vistas ao projeto do Executivo número 23, ao vereador Roque Cervegnini. Ficou em segunda discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 21 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários acessíveis em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo no município de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. Emendas número 01, 02, 03 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente. Eu me equivoquei aqui. Esse projeto tem vistas com a vereadora Eleonora. Desculpa, doutor. Tá, então, desculpa, falha aqui minha. Então, eu passo a palavra à vereadora Eleonora para que ela faça suas colocações referente a vistas que ela solicitou. Boa noite a todos, à imprensa, aos que nos acompanham aqui, a Noeli, né, nossos colegas vereadores, vereadoras, nosso presidente e os que nos assistem de casa. Bem, por que nós pedimos vistas desse projeto? Porque precisávamos discutir melhor sobre ele e mesmo para que a gente pudesse fazer uma emenda. Porque, olha só, se aprovado for do jeito que está, nós vamos criar um problema muito sério, porque a maioria dos estabelecimentos não está preparado, nem tendo lugar para colocar o fraldário e muitas vezes não tendo nem condições financeiras de tal porte. Então, discutindo, e chegamos à conclusão, inclusive é a emenda, que se deixe como está os que já estão no comércio agora. E a partir de agora,
Todos que forem feitos, todos, né? A realização, então, de espaços vai ter que contar obrigatoriamente com espaço para o fraudário. Então, eu devolvo as vistas e gostaria de dizer que sou a favor da emenda e com a emenda sou a favor do projeto. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Eleonora. Então, desculpa, Fernanda. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, vereadores, novamente o público aqui presente, a imprensa e os que nos acompanham pela internet. Esse projeto de lei, de número 21, de 2025, ele vai, na verdade, muito mais que uma norma técnica, tá, gente? É sobre humanidade. A gente entende que é de grande relevância para as famílias da nossa cidade. Por quê? Quantas vezes uma mãe ou um pai ou algum cuidador já se viu diante, na verdade, de um desafio de não encontrar um espaço adequado? Para quê? Para trocar a sua criança, para trocar as fraldas dessa criança. Então, a instalação dos fraldários acessíveis, né, em estabelecimentos de uso coletivo, ele nasceu, na verdade, para garantir a dignidade, né, o conforto e a inclusão de pais e mães irresponsáveis que muitas vezes se encontram nessas situações constrangedoras. Eu reconheço que a emenda apresentada, doutora Leonora, pela senhora, é de grande valia, tá? Ela modifica um pouco o alcance da proposta que eu apresentei, mas eu entendo também que esse é um passo inicial, né? Porque a gente vê que se a gente não der o primeiro passo, como que a gente vai querer que a acessibilidade se torne real no nosso município? Por quê? Porque essa casa, ela tem que começar a mostrar, de fato, que ela se preocupa mesmo com a inclusão, com a acessibilidade das famílias daqui de Farroupilha. Por quê? Porque o fraldário acessível, gente, não é gasto, é cuidado. Cuidado com quem vive isso diariamente. Graças a Deus, a gente não tem nenhuma deficiência. Mas quem precisa ter essa acessibilidade sabe dos desafios que se encontram diariamente. Então, eu, claro, vou votar a favor do meu projeto, porque nós que estamos propondo, né? E vou ser favorável a essa emenda também, porque o primeiro passo é assim que a gente começa uma construção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite também, à imprensa e aos que estão nos acompanhando de suas casas também. Vereadora Fer, novamente, então, a gente debate esse teu projeto aqui, acho que é extremamente importante, né? Nós assinamos junto também, porque, como a senhora bem falou, a gente precisa trabalhar, sim, mais políticas públicas de acessibilidade para as pessoas com deficiência aqui, e também no projeto fala de mobilidade reduzida, e cuidadores, que a gente sabe que muitas vezes são pessoas mais idosas também, né? Então, eu acho que esse projeto é de grande valia. Também, então, coloco aqui, me manifesto favorável, votarei favorável. E acho que a gente poderia manter como estava, assim, no projeto inicial, até porque quantos estabelecimentos a gente tem na cidade que comportam 200 pessoas ou mais? Talvez os parques públicos, talvez alguns restaurantes, 3 ou 4 privados aí na cidade. A gente não tem muitos, né? Não existem grandes locais, ou inúmeros, vamos dizer assim, aqui na cidade que iria impactar de uma forma tão grande assim, né, em custos para quem tivesse que fazer essa implementação aí e deixar mais acessível. Mas compreendo a preocupação da vereadora, a doutora Eleonora também, por isso que o meu voto vai ser favorável também à emenda que ela sugeriu, e acho que é isso, a gente pode ter opinião divergente, mas eu acho que a gente tem que construir, né? E quando a gente constrói, quando a gente debate, quando a gente consegue conversar, as coisas melhoram. O que a gente não pode é não conversar com os outros vereadores aqui. Então,
que a gente precisa é isso, é diálogo e, novamente, meu voto favorável. Obrigado, vereadora Franciele. Só ainda não está em votação ainda com a palavra o vereador Juliano Balgarte. Juliano. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, mais uma vez. Bom, primeiro cumprimentar a Fernanda pela iniciativa. Quando tu lançastes a ideia, né? Tu nos convidou gentilmente para assinar o projeto e com certeza nós escrevemos a matéria. E a matéria gerou um debate e gerou um estudo. Tanto que a vereadora foi lá, buscou e propôs uma alternativa. Isso é importante, debates com argumentos, sem ciência do achismo. Porque de eu acho, já tem bastante, né? Eu não concordo plenamente com a emenda, porque eu acredito que algumas coisas elas não são imutáveis. Elas precisam se transformar e atualizar. Até porque a cidade avança, as pessoas avançam e a tecnologia também avança. E quando a proposta, o fraudário, esse acessível, é algo que não é nada tão complexo. Eu vou dar um exemplo que a prefeitura fez o tema de casa, que é bem bacana. Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. Lá no banheiro masculino, tem lá um fraudário acessível, que é o quê? Num canto, na parede, uma espécie de um suporte, com uma almofada, enfim, algo que não tem um custo financeiro alto. Eu não vou dizer que custa 100, 200, porque eu também vou estar contando lorota, eu não faço a mínima ideia do preço, mas, notoriamente, a gente consegue ver que é algo acessível. Mas eu acho que, vereadora Fernanda, a tua atitude de se despir de qualquer vaidade, pensando no coletivo, isso para mim é o primordial. Parabéns pela tua atitude e eu faço uma sugestão, que seja aprovado o projeto com a emenda da vereadora Eleonora e que depois, na hora do executivo executar, num primeiro momento, tenta fazer até uma própria campanha de conscientização de estímulo. Por que não? Uma coisa não pode ficar distante da outra. Por que não de mandar uma cartinha, de mandar um e-mail, de mandar uma mensagem, de fazer uma visita, de ligar e dizer, acho que é um gargalo, acho que a gente pode fazer isso. Então, eu acho que vem a somar. E é um debate bom e válido. E, obviamente, que eu voto a favor do teu projeto e voto também a favor da emenda. Por uma farroupilha, de fato, inclusiva em todos os aspectos. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela vereadora Fernanda Correia. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda 01 é uma emenda redacional de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda de número 02, que é uma emenda supressiva de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E em votação, a emenda 03 de 2025, proposta pela vereadora Eleonora Broilo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 21 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários acessíveis em estabelecimentos públicos e privados e de uso coletivo no município de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 28 de 2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação ou contratação de pessoas condenadas pela lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e pela lei federal número 14.344, de 24 de maio de 2025, no âmbito dos poderes legislativo, executivo do município e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto a gente defendeu aqui na casa por muitas semanas, utilizei a tribuna também para falar sobre ele. Acredito que ele é muito importante, mas atendendo também
um pedido do vereador Davi como líder do governo para a gente readaptar, então, esse projeto, que a gente achou que pode ser feito, sim, dessa forma, porque a gente acredita numa política da construção, numa política do diálogo. Eu vou pedir para retirar, presidente, esse projeto da casa, porque eu estou entrando com a alteração da lei da ficha limpa e vou acrescentar, então, ali na lei da ficha limpa mesmo, essas questões de... deixa eu ver, altera a Lei 3.771, então, de 13/12 de 2011, que vai acrescentar, então, a questão de homicídio e violência contra crianças e adolescentes e de violência, abandono e maus tratos a idosos e pessoas com deficiência. Então, por isso, por esse motivo, por estar, então, entrando com a alteração ali da lei da ficha limpa, eu vou pedir que hoje, então, a gente retire da casa esse, para estar debatendo nos próximos dias aí, depois que tramitar na casa, então, essa alteração. Obrigada. Então, por solicitação da proponente, vereadora Franciele Bonassi, o projeto de lei do Legislativo número 28 de 2025 foi retirado pela própria. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 31 de 2025, que dispõe sobre diretrizes para a promoção da infância saudável e a conscientização sobre a adultização precoce de crianças no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Joel Correia, na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui hoje. Uma saudação ao meu amigo Márcio e sua família que está aqui, a Noeli, o Jairo e a todos que estão aqui também com os cartazes. Aí depois faço questão de dar uma olhadinha também para trocar uma ideia com o pessoal aí também. Hoje eu venho aqui para tratar de um tema que toca no coração de cada família: a proteção das nossas crianças e adolescentes. Defender a infância não é apenas uma escolha política, é uma obrigação moral. Cada criança do nosso município carrega em si um futuro inteiro, e este futuro depende daquilo que nós adultos proporcionarmos hoje. Não podemos aceitar que nossas crianças cresçam sem orientação, sem diálogo, sem espaços de segurança e reflexão. A omissão é cúmplice da violência. Se ficarmos calados, estaremos negando a elas o direito de sonhar e se desenvolver e de viver com dignidade. O projeto que apresento hoje busca garantir que este tema seja levado diretamente às escolas, que cada sala de aula se torne espaço de diálogo, de conscientização, de aprendizado sobre respeito, cidadania e proteção. Não se trata apenas de conteúdo, é a chance de transformar a escola em um ambiente onde a criança e o adolescente aprendem também a se defender, a identificar riscos, a saber que têm direitos e que não estão sozinhos. Alguns podem dizer: já existe legislação federal sobre o tema. E eu respondo: sim, existe legislação nacional que garante direitos, mas nenhuma lei federal prevê que este assunto seja discutido dentro das escolas de Farroupilha. E é justamente aí que nosso projeto inova. Ele traz o debate para a realidade local, para a sala de aula, para o cotidiano dos nossos jovens. Não estamos criando obstáculos, estamos oferecendo ferramentas, não estamos repetindo o que já existe, estamos ampliando, aprofundando e aplicando de forma concreta na vida da comunidade escolar. Nós, vereadores, temos o dever de dar o exemplo. Precisamos mostrar que esta Casa Legislativa não se omite diante de quem mais precisa de proteção. Aprovar este projeto é assumir compromisso com o presente e com o futuro da nossa cidade. Peço aos colegas que votemos unido, que esta casa envie à comunidade uma mensagem clara. Nossa cidade protege suas crianças, valoriza seus adolescentes e acredita que o futuro começa agora. Espero que juntos possamos dizer: nenhuma criança ficará sem proteção, nenhuma voz jovem será silenciada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação
a proposta formulada pelo vereador Joel Correia. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 31 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção da infância saudável e a conscientização sobre a adultização precoce de crianças no âmbito do município de Farroupilha. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 63 de 2025. Convite à direção da Escola Estadual Olga Ramos Brentano. A palavra está à disposição do vereador Juliano Baumgartner pelo tempo de até 5 minutos. O requerimento é algo bem simples, é um convite direto e objetivo para a direção da Escola Estadual de Ensino Médio Olga Ramos Brentano, que é a escola que fica no bairro 1º de Maio, o bairro mais populoso da nossa cidade, que a partir desse ano conta com um método diferente, um projeto, entre aspas, piloto, que é a escola de tempo integral. Começou com o 1º ano e no ano que vem, na lógica, vai ter 1º, 2º e sucessivamente. Então, a ideia é o quê? Ouvir um pouquinho da experiência, se é uma experiência boa, positiva, e também qual que é a realidade da escola, qual que é a demanda, qual que é a necessidade, de que forma que nós podemos auxiliar. Eu sei que uma das coisas que é um problema que relatado e que na outra legislatura eu apresentei alguns pedidos, que carece de transporte público que ligue bairros próximos ao educandário. Então, por exemplo, o estudante lá do bairro Monte Verde, é mais fácil ele se deslocar até o Colégio Estadual Farroupilha no centro ou até o Santiago, porque o ônibus passa. É meio contraditório, sim, mas é o que acontece. Então, eu acho que é importante avaliar, ouvir a direção e ver de que forma nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes do Poder Legislativo, mesmo tendo em vista a questão que é uma escola estadual, mas tem que lembrar, uma escola que atende os munícipes de Farroupilha. Estou aguardando também o retorno da Secretaria de Educação para fazer uma agenda lá para tratar do Santiago, que eu havia comentado aqui, e assim que tiver, eu informo os nobres colegas também. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra... desculpa. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Juliano Baumgartner, referente ao requerimento número 63 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi, bancada do PDT. Boa noite, presidente. Obrigada novamente. Eu quero usar o meu espaço hoje aqui para lamentar que, mais uma vez, a falta de informação e também de conhecimento de alguns vereadores nesta casa, e neste momento do vereador Silo, que pediu vistas e apresentou uma emenda ao projeto de lei que a gente apresentou na casa, que era para instituir a Semana Municipal das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação, o qual o vereador apequenou o nosso projeto, então, colocando que de uma semana para apenas um dia. E aqui, Graça, olhando o teu cartaz, onde diz que altas habilidades e superdotação não cabem apenas em 24 horas, eu concordo contigo, porque a gente fala tanto em visibilidade, a gente fala tanto em inclusão, em realmente querer que as pessoas tenham acesso, né? E que mais pessoas entendam, né, Ana, e compreendam o que são as coisas, o que é a neurodivergência. E quando a gente se depara com algo assim, a gente fica até decepcionada. Eu fiquei decepcionada quando eu li a emenda do vereador, que é o direito dele fazer, está tudo certo. Mas eu acho muito triste, eu fico triste por vocês, fico triste por olhar para essas carinhas aqui também, que eu sei que tem diagnósticos de altas habilidades e superdotação, porque, novamente, colocam vocês na invisibilidade. E o nosso mandato trabalha para que isso não aconteça.
para que as famílias de vocês sejam cada vez mais vistas. E assim, esse projeto que a gente colocou ali não é para o governo fazer, se o governo não consegue, se tem falta de gestão, se não conseguem fazer uma semana temática. Então, deixa que a Câmara faça. Nós temos uma frente parlamentar que a gente pode organizar, né? Em Caxias não é a frente que organiza? É a frente. O primeiro seminário regional das altas habilidades não foi a frente parlamentar que organizou? Foi. Então, se a prefeitura municipal não tem gestão, nós faremos. Mas deixem votar o projeto como estava, porque isso é apequenar a nossa pauta, é apequenar esta causa, que é tão importante. E olhando aqui para as caras de vocês, eu fico triste, realmente, de ter que subir essa tribuna e expor um colega vereador desta forma, mas eu acho que a gente tem que fazer, porque muitas coisas ficam, às vezes, só aqui dentro da casa, e a população tem que se envolver. E quem está na pauta tem que se envolver ainda mais, porque é assim que a gente constrói. O vereador não veio falar comigo para a gente construir também alguma alternativa, então isso mostra que não teve empatia com a causa. E eu sinto muito, sinto de verdade. No meu outro espaço eu vou falar um pouco mais. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar sobre ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Posso continuar de lá? Então, eu vou falar de lá. Na tribuna. Vou continuar daqui, então, já que o presidente me autorizou. A gente escuta muito, quando a gente propõe projeto aqui, que gera custos, e quando não é gera custos, não tem como. E quando não falam nada, simplesmente reprovam, muitas vezes por ser da oposição, os nossos projetos. Então, vocês precisam estar aqui. Quando a gente fala de altas habilidades, superdotação, a gente está falando, vereador Cilo, de 5% da população do nosso município. São aproximadamente 3.500 pessoas que passam por isso, que têm algum diagnóstico na família, às vezes que não têm um diagnóstico, mas que precisam de informação para ter um diagnóstico. Então, quando a gente traz esse tema aqui, novamente, eu repito, é para dar visibilidade. E eu vou ler, antes de terminar minha fala, a mensagem da doutora Linda Silverman, que ela diz assim: superdotação não é o que você faz ou quão duro você trabalha. Superdotação é o que você é. E agora eu quero fazer essa fala também para quem tem o diagnóstico. Você pensa de forma diferente. Você experimenta a vida intensamente. Você se preocupa com a injustiça. Você procura significados. Você se esforça e admira o requintado. Você é dolorosamente sensível. Você é extremamente complexo. Você aprecia a integridade. Seu modo de dizer a verdade o deixa em apuros. Se 98% da população considerá-lo diferente, procure a companhia de quem ama você do jeito que você é. Você não está quebrado e não precisa ser consertado. Você é absolutamente fascinante. Confie em si mesmo. E eu lamento que a opinião de um vereador é que para que vocês fiquem, mais uma vez, invisíveis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, imprensa e todos vocês que nos acompanham. Eu solicito o meu cancelamento de licença parlamentar de 1º de outubro a 31 de outubro de 2025, conforme artigo 56, parágrafo 1º da Constituição. Muito obrigado. Acho que tem que botar em votação, né? Tem que colocar em votação, até porque a sua licença foi colocada em votação, certo? Então, vamos colocar em votação em si a permanência. E aqui, não sei se eu posso colaborar, é que existe uma definição que o vereador só pode se licenciar pelo período de 120 dias, o mínimo 120 dias. E como o vereador já havia proposto, né, que seria substituído por o colega Gilden,
substituído, né? Então, na verdade, não tem, a não ser que o vereador saísse, mas ele nós não teríamos a legitimidade de colocar alguém no seu lugar. Ia ficar o espaço do vereador vago. É uma definição do Supremo Tribunal Federal. Então, os vereadores... Pode? Então, conforme o presidente explicou, eu peço aos senhores vereadores que eu possa permanecer na casa pelo meu pedido que eu tinha pedido. Peço em votação que vocês aceitam eu estar aqui por 30 dias. Por mais 30 dias não, por mais a minha toda a legislação, né? Continuar a exercer o mandato cancelando o pedido que o senhor havia feito. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes aqui, especialmente o pessoal das altas habilidades. E eu não vou fazer aqui um discurso, porque eu acho que a vereadora Fran aqui narrou muito bem o que significa e a importância de a gente fazer essa valorização, né? Mas eu queria falar desse espaço que tem na Câmara de Vereadores, né? O Legislativo, e por nós vivermos num regime democrático, ele permite, né, as pessoas virem aqui, né? A gente não consegue ir lá no Executivo, no gabinete do prefeito, assistir ele trabalhando, porque é diferente, porque lá é Executivo, aqui é Legislativo. O Legislativo é aberto para que as pessoas participem. E conviver com as pautas da Câmara de Vereadores é importante, né? Porque a gente fica conhecendo a opinião de cada vereador aqui, ou de cada vereadora, com relação a diversos temas. E esse, por exemplo, é um tema. Mas a gente tem que respeitar a opinião dos que pensam diferente, embora eu ache que uma semana seria muito lógico, né? Criar uma semana. E às vezes o vereador faz um contraponto só para não concordar com o outro, mas não leva em consideração a quem está sendo atingido, né? Ou beneficiado, ou propiciado debater o assunto. Se cria tantas semanas aqui que não tem mais nem espaço. E eu acho que, às vezes, temas importantes aí se diminui. Então, eu queria parabenizar vocês por estarem aqui e também a vereadora por ter proposto isso aí e pedir que o vereador Silo reconsidere a sua emenda. E vocês podem falar com cada vereador, com cada vereadora, como é que vão votar. Se vão votar a favor do projeto proposto pela vereadora Fran, de uma semana, ou se vão votar a favor, com todo o respeito, né, a emenda do vereador Silo, que quer de um dia. Então, dá para falar, dá para conversar, né? Depois no corredor, ligar, passar um WhatsApp, conversar no mano a mano aí, né? E tirar essa opinião. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Novamente, né? A todas as pessoas que estão presentes, aqueles que nos acompanham de casa, nossas vereadoras, vereadores, nosso presidente, boa noite a todos. Bem, eu só estou usando esse espaço de explicação pessoal porque eu quero retirar o projeto número 36. Vou retirar de pauta para que a gente possa fazer ajustes nele. Muito obrigada. Então, concedida a solicitação da vereadora Eleonora, retirado o projeto número 36 do Legislativo. A palavra está com o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, quero cumprimentar as pessoas que estão conosco ainda aqui. E eu quero parabenizar aqui, então, os projetos, o vereador Joel, né, importante projeto, a vereadora Fernanda, também importante projeto, né, que traz para essa casa, a Fran também. E eu acredito nisso, né, que a gente faz e possa fazer essas boas construções. Eu só quero fazer uma referência aqui a vistas que o nobre vereador Roque Severino, a quem tenho admiração, pede hoje à noite, né? Porque o projeto ele entrou aqui dia 1º de agosto, dia 4 foi distribuído, nós tivemos audiência pública dia 20 de agosto, o nobre vereador pediu vistas na comissão e hoje pede vistas de novo. É um direito do vereador. Eu acho que está correto, se ele tem que discutir ou entender mais alguma coisa, eu acho que sim. Mas nós estamos fechando 60 dias de debates, de entendimento e de aprovações nas comissões. Então, acredito que nós temos, sim, conhecimento
E eu quero dizer ao nobre vereador que eu tenho conhecimento das planilhas, que estudei o tema e estava pronto para votar nessa noite. Mas se o senhor não tem esse entendimento, respeito. E a semana que vem a gente vota então. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Na tribuna. Bom, foi? Bom, primeiro quero me somar aqui. Com certeza terá meu apoio, meu voto favorável ao projeto. E se mantida a emenda, eu voto contrário. Porque, de fato, quando se apresenta um projeto é que tem uma necessidade, uma falta de política pública. E o parlamento serve para fazer política pública. E quando a vereadora traz um dado estatístico que 5% da população é composta por altas habilidades, superdotações, e eu digo lá na sala de aula, que muitas vezes é difícil da gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, parabéns pelo movimento, importante, e conversem, como o vereador Roque disse, com os outros, porque é um momento de ter luz. Bom, o segundo assunto que eu quero me deter é sobre uma pauta que eu venho trabalhando desde o início desta legislatura, que é o fortalecimento dos MEIs. E quem é MEI, quer empreender, tem pressa e quer respaldo. Está tramitando lá na Câmara dos Deputados o PLP 6725, na qual a gente já fez moção de apoio, e ele teve sua aprovação na Comissão de Indústria, Comércios e Serviços. Porém, tem mais 2 ou 3 comissões para tramitar, e isso não é uma matéria que tem um impacto negativo. Muito pelo contrário, ela vai ajudar a trazer desenvolvimento aos pequenos, desenvolvimento aos MEIs. Se pauta tanta coisa que desagrada a nação brasileira, como, por exemplo, semana passada, a toque de caixa se votou a PEC da bandidagem em 2 turnos, por que não se pauta algo importante para a população, para quem gera renda, para quem trabalha com seriedade? Então, é importante fazer um exercício de consciência à Câmara dos Deputados, começando, inclusive, lá pelo senhor presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que paute o que interessa à população, não aos conchavos políticos, que os MEIs fazem diferenças. Aqui nós temos 50% dos CNPJs que nós temos constituídos aqui em Farroupilha é dos MEIs. E o faturamento é de R$81 mil, está defasado em 7, 8 anos. E esse projeto ele visa o quê? Aumentar o faturamento para 150. Então, pauta já pelo interesse público coletivo e a favor dos MEIs. Quem empreende tem pressa, quem empreende gera renda, gera trabalho, gera dignidade. Então, é essa a minha manifestação aqui, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço deste presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Quero aqui novamente agradecer a quem nos acompanha. Obrigado pela presença. Essa forma ordeira de se manifestar é muito importante também para que nós todos valorizamos esse momento. Também quero dizer que foi importante as pautas trazidas e os debates que cada um trouxe em si, os projetos que foram debatidos e os questionamentos também fazem parte, né? Não é estar certo ou estar errado, mas são posicionamentos de cada um. Então, parabéns pelos debates dos senhores e também agradeço aos nossos colegas servidores, o Jairo, que eu não citei anteriormente, mas também referendar TV Serra, que nos leva aos lares dos nossos munícipes. Está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, a emenda supressiva número 01 de 2025 ao projeto de lei do Legislativo número 29 de 2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 29 e 30 de 2025. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.